Olá! Cá estou eu em mais um vídeo. Andei sumidinha, por quê? Porque eu ainda continuo rouca. Pois é, a voz ainda está voltando aos poucos e fica oscilando. E vocês bem sabem que assistente social ficar sem falar não dá. Misericórdia! Pois muito que bem, eu sou professora Paula Devaniri, sou assistente social há quase 20 anos e aqui neste canal, que é o canal Serviço Social Facilitado, é dedicado aos profissionais e estudantes de serviço social e de uma forma tranquila, facilitada, tudo relacionado ao mundo e ao universo do serviço social. Então, já convido vocês a se inscreverem no canal, a ativarem o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. E deixe o seu like, que é super importante para o crescimento e o fortalecimento do nosso canal. Pois muito que bem. O vídeo de hoje é uma temática super relevante, né? Aqui eu fico pensando em trazer coisas novas, atuais, né? Que não é tão trabalhada aqui no YouTube, que muitos profissionais ainda não trouxeram, ou que trouxeram de uma forma mais simplória, e eu procuro trazer de uma forma mais elucidativa, associando com os estudos de casos, com vivências reais, vivenciadas por mim na minha prática profissional. Hoje, o tema do nosso vídeo é o trabalho de campo do assistente social. O que nós, assistentes sociais, fazemos em um trabalho de campo? O que seria o trabalho de campo? Quais são os instrumentos técnicos operativos que nós utilizamos em um trabalho de campo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos descobrir. Roda a vinheta! E o desafio do like? Eu vou falar 3 palavrinhas correlacionadas ao nosso vídeo, a temática do nosso vídeo, enquanto você deixa o seu like. Combinado? Então vamos lá. Comunidade, mediação de conflitos e diálogo social. Deixou o seu like? Então vamos lá. O que é que nós fazemos em um trabalho de campo? O que seria um trabalho de campo, Paula? Eu fiquei confusa, não consegui descobrir. Então, eu fiz aqui a minha pautinha para não deixar nada de fora. E o que foi que eu pensei aqui para trazer para vocês? O trabalho de campo é quando nós estamos executando uma obra, uma intervenção, seja ela de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, na área que for, né? Em que? Na área socioambiental. Ou seja, em uma intervenção, num projeto social, uma intervenção de água, né? Água potável, que vai levar água para as comunidades, ou seja, uma intervenção de uma obra de saneamento, de coleta de águas servidas para aquela comunidade que não tem acesso à rede de esgoto, que não tem acesso ao saneamento básico. É um trabalho de campo, um projeto social de habitação, né? Que pode ser um projeto técnico social, que é o PTS, uma intervenção, né, executada, financiada através da Caixa Econômica Federal, ou um Programa Nacional de Habitação Rural para as comunidades rurais, que é o PNHR, ou também o PHIS, que é o Projeto de Habitação de Interesse Social, que tanto pode acontecer em cidades, também, né, pode acontecer nas zonas rurais, nas cidades, né, na sede das cidades e nas zonas rurais. Então, em obras de rodovias, intervenções de implantação de energia eólica,
de rede de energia de uma forma, né, mais geral, linha de transmissão, como eu falei, em rede de água, em rede de esgoto, né, que são as águas servidas, em construção de banheiros, que também cabe a parte de saneamento básico, enfim. Todas essas, né, pontuações que eu coloquei aqui são caracterizadas como trabalho de campo do assistente social. Por que o trabalho de campo? Porque o assistente social está ali no campo, naquela comunidade, naquele espaço aonde vai ser executado a intervenção, aonde a obra vai passar. Quem me acompanha aqui no canal, eu já pontuei aqui, né, que eu já trabalhei com projetos de habitação, com projetos de banheiro, né, foi mais finalizando o trabalho da colega do que executando, mas o de habitação eu elaborei em um município e não executei, elaborei e executei em outro município. Trabalhei com saneamento básico aqui na cidade, né, no município de Salvador e em alguns municípios aqui do estado da Bahia. Já trabalhei no projeto da transposição do Rio São Francisco, né, no estado do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E também já trabalhei aqui em algumas cidades daqui do estado da Bahia no programa Mais Água para Todos. Então, eu tenho assim uma certa expertise profissional nessa parte socioambiental. Então, todas essas intervenções, todas essas ações são ações do trabalho de campo do assistente social, que ele está ali no dia a dia, né, fazendo todo o processo, executando todo o escopo do projeto, né? Do programa e assim por diante. Então, o que fazemos? O que é que nós fazemos nessas obras, né? Nessas intervenções? Então, eu coloquei aqui que muitas das vezes nós vamos elaborar o próprio projeto na parte de habitação, principalmente na parte de execução de obra, né, de instalações sanitárias também, somos nós que vamos elaborar todo o projeto e o período que ele vai ser executado, né? Quando eu trabalhei fazendo um projeto de habitação, ele tinha a durabilidade de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Todo o projeto, todas as atividades a serem realizadas mensalmente, né? Tudo isso quem faz é o profissional. E o projeto ele precisa ser aprovado para ser liberado o recurso e assim iniciar. E em outro momento também, o projeto ele já pode vir pronto, né? Pode ser um programa ou um projeto já pronto e você só vai executar. Como Água para Todos e o da transposição do Rio São Francisco, ele já veio pronto. A equipe foi montada, foi composta e aquela equipe ia executar o trabalho. Então, também pode acontecer dessa forma. E o que é importante a gente saber e entender é todo o escopo do projeto. O que é isso, Paulo? O escopo do projeto é o projeto em si, o corpo. O que é que o projeto traz para a gente? Quais são as ações, né, as intervenções que o serviço social vai fazer frente àquele programa, frente àquele projeto, certo? E o que vamos desenvolver? O que é que a gente, olha o que fazemos e o que é que a gente vai desenvolver. Então, como eu pontuei, né, vai estar tudo amarradinho, tudo escrito, bem bonitinho ali no projeto. E eu coloquei aqui que a gente vai desenvolver o quê? Relações positivas com a comunidade, diálogo social com a comunidade, né? Muitas das vezes tem comunidades tradicionais que vão também ser impactadas por esse projeto, né? As comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, a própria comunidade cigana,
Tudo isso também a gente precisa levar em consideração por conta da característica daquela comunidade, por ser uma comunidade tradicional. No projeto da transposição do Rio São Francisco, eu trabalhei com comunidades tradicionais, né? Tanto indígena quanto quilombola. Então, as tratativas, o diálogo com a comunidade é diferente. Então, a gente tem que ter esse preparo, essa sensibilidade, esse olhar, e o principal de tudo é ouvir. Em todo o contexto, a gente precisa ouvir a comunidade. Mas as comunidades tradicionais, a gente precisa de ter aquele olhar mais sensível, certo? E também, né, vamos abordar todas as tratativas, as intercorrências que podem acontecer durante o período da execução da obra. Eu sempre, quando eu vou fazer um trabalho, uma intervenção dessa, eu sempre pontuo para a comunidade o quê? Que obra sempre traz transtorno, né? Traz incômodo, né? Poeira, vai abrir vala, e o período que chove é aquele período de lama, e assim por diante. Mas os benefícios, a melhoria para aquela comunidade, para aquelas pessoas, vai acontecer depois. Então, a gente precisa, né, trabalhar nessa perspectiva junto com a comunidade, e sempre tem intercorrências. E nós, assistentes sociais, vamos resolver essas intercorrências que acontecem durante o período da execução. Por isso que a gente precisa do diálogo social, um diálogo claro, objetivo, com que a comunidade te entenda, né? Relações positivas com a comunidade, com as lideranças comunitárias, que isso é importante, faz toda a diferença também. Então, a gente precisa ter isso tudo amarrado, ter todo o conhecimento, todo o preparo. Conhecer, saber das legislações de acordo com a obra, com a intervenção que a gente está trabalhando, a gente também precisa estar atenta a isso, certo? E também utilizamos muitos instrumentais, tanto os instrumentais, né, os instrumentos técnicos operativos, diretos e indiretos. E chamo a atenção de vocês para essa parte, né? Eu sou da filosofia que todo profissional precisa saber redigir, seja o documento qual for. Ah, Paula, eu não tenho experiência, eu nunca fiz, eu estou insegura. O que é que eu faço? Se qualifique. Pois é. Qualificação, aprimoramento é tudo. Eu, em janeiro de 2024, eu completo 20 anos de formada. E não tem um ano que eu não faço um curso. Eu sempre estou estudando, sempre estou lendo, sempre estou atendendo o que é que está saindo, né? As publicações mudam muito rápido, a gente tem que estar atenta a tudo. E eu faço parte de vários grupos de WhatsApp. E o que eu mais vejo são as colegas pedindo modelo. Modelo disso, modelo daquilo outro, modelo... Eu disse, eu não acredito. Por quê? Porque o povo não quer escrever. Quer achar pronto e trabalhar em cima daquele, né? Daquele que já achou pronto e vai se adequar à sua realidade. Eu trabalhei no projeto da transposição do Rio São Francisco e eu, assim, não tinha experiência com a parte de água, eu tinha experiência, sim, com a parte de saneamento. E eu lembro que a primeira documentação que eu fiz foi um relatório de vistoria. Eu nunca tinha feito um relatório de vistoria na minha vida. Já tinha feito inúmeros relatórios da parte de saneamento, né, da parte de esgoto, mas de um relatório de vistoria eu não fiz, nunca tinha feito. E o que foi que eu fui fazer? Fui fazer sozinha, fui buscar, né? Fui me batendo, redigindo, a minha inspetora corrigindo, melhore nessa parte, melhore nessa, até que o documento saiu. Então, eu sempre penso que a gente tem que aprender. E a gente só aprende fazendo. Então, aqui o que eu trago para vocês, né? Que muitas das vezes a gente fica confusa. E isso cai bastante em prova de concurso.
Os documentos diretos e os indiretos, Paula, quais são? Tem assim um norte para nós. Então eu pontuei aqui para a gente visualizar e entender que os documentos diretos são aquele que a gente está o quê? Face a face com o usuário, face a face com a comunidade, está ali no contato direto, que são as abordagens, né? As abordagens que nós fazemos junto com a comunidade, entrevistas, reuniões, a própria mobilização da comunidade, as visitas domiciliares, as visitas institucionais, as domiciliares que a gente está ali, né, na casa do usuário, na casa daquela comunidade que vai receber a intervenção. E as institucionais, quando a gente está diretamente com o gestor, com os prefeitos, com os secretários de meio ambiente, de agricultura, né, com os chefes de gabinete e assim por diante. Então, a gente está ali no contato direto. Quando nós fazemos mapeamento da comunidade para saber o que aquela comunidade tem, se tem escola, se tem posto de saúde, se não tem, onde aquela comunidade é atendida, onde as crianças, os adolescentes estudam e assim por diante. Também vamos fazer identificações, identificação do perfil socioeconômico daquela comunidade, do que aquela comunidade vive, o que aquela comunidade tem de fonte de renda. Vamos fazer palestras, oficinas socioeducativas para crianças, adolescentes. Podemos fazer capacitações também, formação de educadores e assim por diante. Tudo que a gente está ali no contato direto. E já os indiretos é o que a gente vai o quê? Escrever. Tudo que a gente for escrever são os documentos indiretos. Aí eu trago para vocês o quê? Diário de campo. É fundamental você manter o seu diário de campo atualizado, porque é através dele que você vai ter os dados coletados no campo e esses dados vão compor o seu relatório. Pois é, um exemplo aqui para vocês. No Água para Todos, eu tinha que saber a quantidade de casas que a comunidade tinha, porque muitas das vezes no croquis, que é o mapa da comunidade, né, marca X casas, como o projeto ficou parado, né, por conta da mudança do governo federal. Então, quando eu fui executar, já tinha 2, 3 anos, né, do croquis feito, e nesse espaço a comunidade cresce. Então, tinha mais casas do que estava no croquis, tinha muitas casas que estavam como habitadas e, na verdade, não estavam. O pessoal foi embora para São Paulo. Eu peguei uma comunidade que 70% das pessoas foram embora para São Paulo no período da pandemia, né? No período um pouco antes da pandemia e depois da pandemia. Então, o croquis, né, o mapinha daquela área estava completamente diferente. Então, tudo isso eu tinha que registrar. A quantidade de casas em construção, abandonadas, ruínas, quantos dias eu passei naquela comunidade visitando, anotar os dias que eu fiquei dia X, dia Y e dia W naquela comunidade. Então, todas as informações necessárias vão para esse diário de campo. E como é que eu faço esse diário de campo, Paula? Um caderno, um simples caderno. Você vai pegar, vai colocar o nome da cidade, o nome da comunidade e fazer as suas anotações. Anotar os contatos telefônicos das lideranças comunitárias, o dia que você fez a visita institucional,
quem foi a pessoa que te recebeu, né? O nome completo, a função daquela pessoa, porque isso também vai para o relatório e assim por diante. O nosso diário de campo é o nosso norte para compor o relatório. Também nota técnica que a gente elabora, né? O que seria uma nota técnica, Paula? Nota técnica é diferente do relatório social. A nota técnica é quando acontece, né, algum óbice, né, naquela comunidade que você não pode fazer o trabalho social. Um exemplo aqui. Uma das comunidades, né, não quis aceitar o programa, né? O Água para Todos, não quis. A comunidade se recusou. Então, o que foi que eu fiz? Né? Fiz uma nota técnica, relatando, retratando todos os dados que eu coloquei e informando que a comunidade se recusou a receber o programa Água para Todos. Vou datar, assinar e encaminhar para a minha supervisora, que ela vai anexar os outros documentos que ela faz para informar, né, ao gerenciador que aquela comunidade não quis receber. Tudo que nós fazemos precisa ficar registrado. Nada de boca, eu avisei, eu comuniquei. Tudo tem que ser registrado. Eu saí, o programa terminou em janeiro desse ano e ainda depois eu ainda continuei fazendo, né, o contato com o pessoal. O fiscal, ele sempre estava em contato comigo. Ele falou, tá faltando esse documento, tem como você me mandar? Como eu tinha tudo arquivado, né, mandava para ele. E nesse decorrer, logo depois que o meu contrato terminou, a minha supervisora foi dispensada também. E estavam precisando de uma nota técnica de uma das comunidades que não aceitou e não acharam. E ele foi me pediu, você tem essa, foi feita a nota técnica? Eu disse, foi, encaminhei, tá, data tudo registrado. Aí ele, você tem como me mandar? Aí eu disse, tem, porque estava o quê? Guardadinho e encaminhei para ele e assim seguiu. Então, é importante a gente registrar e manter tudo arquivado. Outra coisa também, a gente pode fazer vários tipos de relatório. Como eu pontuei, relatório de vistoria, o relatório semanal, no projeto da transposição do Rio São Francisco que eu fazia relatório de vistoria, o relatório semanal, junto eu e o colega que trabalhava comigo, e ao final a minha equipe, que era bem grande, sentava para fazer o relatório mensal, que era o compilado de todas as atividades desenvolvidas, desempenhadas durante o mês. Então, a gente sentava para poder fazer esse relatório, que era bem trabalhoso, bem complicado. E nos projetos de habitação e no Água para Todos também, nós fazemos um relatório que é chamado de relatório do trabalho social, que é o relatório final. Quando a gente finaliza, né, aquele mês, ou quando a gente finaliza aquela comunidade, eu vou sentar e elaborar o relatório com os meus dados coletados que estão no meu diário de campo daquela comunidade. Então, eu vou fazer um relatório que ele é bem grande, bem complexo, com dados, vou tabular os dados, anexar os gráficos que a minha planilha vai me dar, vou colocar as fotos, né, que todo momento a gente precisa também registrar, fazer o relatório fotográfico e vou anexar a lista de presença da reunião, a lista dos beneficiários e assim por diante. O que o projeto vai pedir é o que eu vou anexar naquele relatório para entregar. E também em alguns trabalhos de campo, né, não é cobrado o relatório, né? Muitas das vezes você vai fazer uma reunião e tem a necessidade somente da ata. Também pode acontecer isso. Mas em todos que eu trabalhei, era sempre a reunião e você fazer o relatório de
todo o trabalho. Aí você vai colocar quando você foi fazer o perfil da comunidade, quando você foi fazer a visita institucional, quando você fez a reunião, você vai descrever todo o passo a passo de todas as ações necessárias para aquela atividade, né, da comunidade que foi beneficiada, né, que foi contemplada com o projeto. E Paula, eu adoro a área socioambiental, sou apaixonada, mas não tenho experiência, o que é que eu devo fazer? Né? Eu tenho pós-graduação em gestão ambiental e tenho vários cursos de qualificação na área socioambiental. E o que é que eu preciso ter? Eu preciso, inicialmente, como eu já pontuei aqui, conhecer as legislações, que é importante, ser sagaz, ter um excelente relacionamento interpessoal, ter empatia, que é importante também, ter uma boa comunicação, ser ágil, ter boa visão para a solução e mediação de conflitos, que é o que mais acontece, principalmente, né, quando o ano passado foi um ano assim bem complicado, porque eu trabalhei já no período da política, da campanha política, e as questões partidárias nos municípios, principalmente os municípios pequenos, em zonas rurais, são bem acaloradas, bem fervorosas. Então você tem que ter toda essa sensibilidade, ter todo o trato, toda a tratativa, isso impacta também, e estar preparada para caso aconteça situações inopinadas. O que é isso, Paula? Situações inopinadas, vou dizer para vocês já já. E ser organizada. Isso é primordial. Se eu não fosse organizada, se eu não tivesse tudo registrado, imagine vocês, o fiscal me pediu tal documento, não sei, não tenho, e não sei o que, tererê e tarará. Sempre tudo ali organizadinho. Meu trabalho do mês X, cada pastinha com o nome da comunidade, todo o material daquela comunidade e assim por diante. Aí eu trouxe aqui 3 situações reais que aconteceram comigo, que eu achei importante retratar aqui para vocês, frente à questão de situações inopinadas. Eu cheguei em uma comunidade para fazer o trabalho, né, do Água para Todos, e a comunidade, uma comunidade pequena, de difícil acesso, as casas muito distantes uma das outras, a comunidade não tinha nenhum ponto de apoio onde pudesse estar fazendo a reunião comunitária, e principalmente a comunidade formada pela sua maioria por pessoas idosas e pessoas idosas com dificuldade de deambular. O que é isso, Paula, deambular? Com dificuldade de caminhar, de se locomover. Então, eu observei, lógico que a minha expertise já, né, me dá um certo conforto, digamos assim, mas eu observei que aquela comunidade não teria a menor possibilidade de realizar a reunião. O que foi que eu fiz? Eu já sabia que poderia, fazer isso, mas de qualquer forma, eu entrei em contato com a minha encarregada, retratei para ela que não teria a menor possibilidade e fiz, durante as visitas, as abordagens, o meu diálogo com cada casa visitada foi um diálogo como se fosse uma mini reunião, explicando todo o contexto, uma vez que não seria feita a reunião naquela comunidade. E no relatório social, eu descrevi, eu tive que justificar, porque as ações não realizadas precisam ser justificadas do porquê que não foram executadas. Então, eu fiz todo o texto, Por isso que é importante a gente saber escrever. Eu fiz toda a descrição do texto retratando e justificando o porquê que aquela ação não foi executada. Então, isso é importante.
Um outro ponto também, em outras comunidades, eu acho que foram umas 3, que não tinha também espaço para fazer a reunião. E aí, o que é que a gente faz? Se reúne aonde dá. Nessas, as pessoas as pessoas poderiam participar, né, da reunião sem problema nenhum. Deixa eu hidratar aqui a garganta. Mas não tinha uma escola, uma sede, não tinha espaço para fazer a reunião. O que foi que eu fiz? Me reuni com o povo embaixo de uma árvore, seja do que for. Em uma comunidade eu ainda era um pé de manga, uma jaqueira, e na hora de iniciar a reunião eu ainda me atrapalhei com o nome da fruta. Estamos aqui reunidos embaixo desse pé de manga. Aí o povo, não, Paulo, não é pé de manga não, é pé de jaca. Aí isso acontece. Mas a gente se reúne aonde dá, né? Logicamente que a gente tem que ver as pessoas idosas que estão participando. Uma comunidade era bem pequenininha, 18 casas, né? E cada um levou sua cadeira, levaram cadeira para mim, eu fico de pé tranquilamente. Levou uma cadeira para mim, todo mundo sentado. Já em outra comunidade, que eram 3 comunidades, 4 comunidades juntas, né? Muita gente, ficou todo mundo em pé. Logicamente que a gente tem que ter acessibilidade de não se estender muito, né? Procurar falar de uma forma clara, objetiva, né? Porque as pessoas estão em pé, não estão confortável, não fazer no horário de sol muito forte. Então eu marquei a reunião bem cedo, né? Mobilizei a comunidade, todo mundo compareceu e foi tudo super tranquilo. E nessa comunidade onde eu me reuni embaixo do pé de manga de jaca, né? Eu vou deixar até a fotinha aqui. Eu me lembro que eu assim fiquei bem comovida quando eu fui fazer o trabalho, porque uma comunidade pequena, uma cidade muito pequena, 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, se eu não me engano, e a maioria das casas eram casas de taipa. Pois é, quem não sabe o que é casa de taipa, é isso aqui, ó. E a comunidade com alto índice de doença de Chagas. Pois é. E, graças a Deus, eles iam receber, né, a água do Água para Todos. E também a prefeitura estava com um projeto com recurso próprio da própria prefeitura de reforma dessas casas. Estavam construindo as casas de tijolos, né, de alvenaria, mas ainda foi identificado muitas casas de taipa. Pois é, quando a gente pensa que já viu de um tudo, eu assim fico bem sensibilizada quando eu vejo que ainda existe pessoas vivendo em situações de extrema vulnerabilidade social, né? Então, o vídeo de hoje, né, eu procurei elucidar que muita gente entra em contato comigo pelo fato, né, de eu ter, assim, uma certa expertise com a área socioambiental, e muita gente fica em dúvida, né, as pessoas que eu faço mentoria também, que vão trabalhar, né, com projetos, agora que está saindo muitas obras através do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que está voltando. Muita gente tem dúvida e entra em contato comigo, eu presto mentoria também, principalmente na parte de documentação. O pessoal fica em dúvida, né, de como fazer as ações também, de como executar, eu presto essa mentoria também. Mas, resumindo, em suma, o trabalho de campo que nós fazemos nessas intervenções, nessas obras, né, é basicamente esse que eu pontuei aqui para vocês. Ficou faltando alguma coisa? Deixa aqui o seu comentário, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!